44. E o tema de hoje é Água sobre a terra seca. Livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Aleluia. Isaías 44. Amém? Diz assim a palavra: mas agora, escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e o formou desde o ventre materno, e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como os salgueiros junto às correntes de água. Um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Que o Senhor me ajude a dividir aquilo que veio no meu coração. Uma madrugada dessa da semana, que eu perdi o sono, e eu pedi que o Senhor falasse comigo na palavra, o Senhor falou comigo nessa palavra. E eu fiquei meditando, isso é só para mim, isso é para dividir com a igreja. E ontem, nessa madrugada, eu fiquei meditando naquilo que o Senhor quer trazer para nós. Porque nós colocamos aqui que esse ano nós queremos frutificar para Deus. Esse ano nós queremos dar frutos para o Senhor. Quando a gente, muitas vezes, olha para a nossa vida, que frutos nós temos dado? A nossa vida tem dado fruto da vida de Deus. O fruto do Espírito tem sido mostrado, né? A gente está com bondade, com mansidão, com fidelidade, com domínio próprio, com fé, com alegria. O fruto de trazer frutos para o Senhor, vidas para o Senhor, de apresentar o Evangelho para outras vidas. E esse é o nosso propósito esse ano. Nós não queremos mais ficar como antes, nós não queremos ser uma terra estéril, nós queremos frutificar para o Senhor. E meditando nessa palavra, que é uma palavra que Deus falou com o seu povo Israel, mas toda a palavra do Senhor, e essa palavra que Ele repete tantas vezes, são coisas que também estão escritas no Novo Testamento, são promessas para um povo, para uma Israel, mas são promessas para nós também, gentios, que fomos enxertados nessa videira, que é Israel. Essa palavra também eu tomo como para a minha vida pessoal, e que você possa tomar também para a sua vida, pessoalmente. E qual que é o contexto dessa palavra aqui? A partir do capítulo 40 de Isaías até o 55, a gente vai ver o profeta sendo usado, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de consolo. Por quê? Porque esse povo era um povo que estava exilado na Babilônia. Um povo que antes estava na sua terra, antes tinha o templo, que simbolizava a presença do Senhor, mas um povo que tinha desviado o seu olhar do Senhor, um povo que tinha se envolvido com a idolatria, com o pecado na sua terra. E depois de tanto ser avisado pelos profetas e não entrar em obediência, o Senhor cumpriu aquilo que tinha dito através do profeta Jeremias: vocês serão levados para a Babilônia e vocês vão passar lá 70 anos. Mas esse exílio, o Senhor o desejo do Senhor não era castigar um povo que desobedeceu, mas havia um propósito de que aquele povo realmente se voltasse totalmente para Ele, de que aquele povo se purificasse naqueles 70 anos de exílio. Só que esse povo que está nesse lugar, eles estão agora na Babilônia, é um lugar diferente. Lá não tem o templo, lá não tem os sacerdotes, lá não tem os costumes, é outra terra, que adoram outros deuses. Aquele lugar, para eles, tem um salmo que diz que eles se assentavam e choravam lá na Babilônia, de saudade da sua terra.
Só que vai passando o tempo, e esse povo aqui agora, se eles estavam ruins antes, parece que eles vão ficando pior, porque eles vão perdendo a identidade de quem eles eram em Deus, de que eram filhos de Deus, de que eram uma nação escolhida. Esse povo agora vai perdendo a esperança de que um dia eles vão voltar para essa terra. Esse povo agora se torna um povo ferido, e muitos deles agora também adorando os deuses da Babilônia. E esse Deus é o Deus que vem em todo o tempo. É por isso que ele usa o profeta Isaías e levanta para trazer uma palavra de consolo para esse povo, para dizer para esse povo, não acabou, tem mais, tem um novo, é um propósito, é um tempo. E o Deus que consola, o Espírito que consola, vai falando então com esse povo para trazer esperança, para reafirmar esse amor. Há um novo tempo para eles. Há também um novo tempo para nós. Há um novo tempo para a igreja do Senhor. À medida que se aproxima a volta de Jesus, a gente vê quantos escândalos, a gente vê quanta divisão, a gente vê quanta frieza, a gente vê quanto entretenimento, a gente vê quantas coisas, mas o Espírito Santo é o mesmo que está olhando. Talvez na sua vida, pessoalmente, você está vivendo momentos como esse, de desesperança, de tanta luta, de tanta dificuldade, e parece, só parece que Deus está longe, e só parece que Deus esqueceu. E esse Deus, assim como ele veio para ele, nós lemos aqui esses 5 versículos, e eu quero, nessa manhã, destrinchar esses 5 versículos. É esse Deus que vem com amor, lembrando esse povo. Lembrando. E hoje o Senhor quer nos lembrar coisas que às vezes a gente escuta semanalmente, mas que essa lembrança venha e atinja o nosso espírito, sabe? Que essa lembrança venha e reative a nossa mente dessas verdades que a gente ouve toda hora, mas que hoje seja diferente. Que hoje isso venha brotar no nosso coração. E eu convido você para a gente mergulhar, então, nesses 5 versículos, nessa jornada aqui de 5 versículos do amor de Deus, para que o Senhor, como falou com eles, fale com a gente também nessa manhã. E se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, pode deixar, ou o seu celular aberto, que a gente vai ficar aí. Então, em primeiro lugar, a gente vê que o Senhor reafirma para esse povo que eles são escolhidos e que eles são amados. O versículo 1 diz, mas agora, escute Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Por que o Senhor está dizendo, agora escute Jacó, meu servo, e Israel a quem escolhi? Porque Jacó era aquele homem que quando teve um encontro com Deus, no Val de Jaboque, e lutou com Deus, o Senhor mudou o nome dele para Israel. Sim ou não? O Senhor mudou o nome dele para Israel. Você lutou como um príncipe e prevaleceu, e Israel se tornou o nome da nação, do povo de Deus. E aí eu pesquisando e olhando, mas por que o Senhor agora fala, escuta Jacó, meu servo, e Israel a quem escolhi? Parece que ele está dizendo a mesma coisa, 2 vezes, esses 2 nomes. Mas aqui ele está lembrando, o Jacó, era na época que ele era o enganador, era na época que ele era o usurpador. Deus está querendo dizer assim, escuta aqui, Jacó, o povo, eu posso estar vendo você ainda, todo errado, todo embaraçado, mas escuta, meu servo Jacó, e escuta Israel, quem eu quero te tornar, ou quem eu te tornei, eu te escolhi, não importa na lama que você estava, não importa a condição que você estava, ou que você está nessa manhã, ainda que você esteja na qualidade de Jacó, entendeu? Na qualidade de algo, envolvido em algo que não está certo, escuta Jacó, meu servo, e Israel, é quem eu vou te tornar, eu tenho promessa para você. Você foi escolhido, e você não foi escolhido na hora que você ficou bom, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Você foi escolhido e continuou escolhido, mesmo quando você estava longe do Senhor. Você foi escolhido e continuou escolhido, mesmo na hora que parece que a sua fé foi embora, que a sua esperança foi embora. O Senhor está lembrando para esse povo, você é um povo escolhido. Você é um povo escolhido. Jesus fala em João 15, não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. E nomeei vocês para vocês irem e dar frutos.
Queridos, muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria mente, pelo nosso pensamento, ou até pelo inimigo, que diz que você está fora, que você não foi escolhido, que de repente você fez algo errado, e você está fora disso. Assim como o Senhor lembrou Israel, eu escolhi vocês. Vocês estão desacreditados aí na Babilônia, mas lembra, eu escolhi vocês. E que essa verdade nessa manhã entre de novo no nosso coração. Independente de como estamos, nós fomos escolhidos. Escolhidos por Deus. Escolhidos por Deus. Lembra quando você era criança pequena lá em Barbacena? Que a gente ia jogar uma bola, uma queimada, alguma coisa, aí tem aquela criançada toda, você ia escolhendo, né? Quem que você escolhia? A gente escolhia os melhores. Sempre ficava lá, na minha época, chamava os café com leite, não sei qual da época. Que ninguém queria, porque talvez ele ia fazer você perder o jogo. Com Deus não tem essa. Você foi escolhido, ninguém fica para trás. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Pensando na vida da Babilônia, estavam longe, por isso ficaram desacreditados, e meditando na nossa vida. O que poderia ser a Babilônia hoje para nós? Que muitas vezes nós nos sentimos longe do Senhor, sem esperança. Irmãos, é muita coisa que pode acontecer. Às vezes a gente passa aqui anos servindo na igreja, sem faltar um domingo, sem faltar uma reunião da igreja caseira. E a gente tem um título, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico. E parece que isso só passou um título, porque a gente está ocupado com muitas coisas, a gente está com a cabeça cheia de ocupações, cheia de preocupações, no corre-corre da vida, tentando dar conta de uma coisa que parece que a gente nunca dá conta. E se a gente não prestar atenção, a gente começa a ser um crente no automático. A gente faz as coisas no automático, como uma forma de religiosidade. Eu venho no culto, eu faço, eu canto, eu levanto a mão, eu dou uma oferta, eu abraço meu irmão, eu recebo a palavra e digo amém, e eu vou para casa correndo, porque eu preciso preparar a minha semana de novo e tudo que eu tenho para fazer. Ou às vezes as lutas que a gente está passando, que você fala, meu, como que eu vou sair dessa? Aquilo começa a te angustiar. Às vezes a depressão vem querer bater a sua porta. E eu, meditando nessa palavra, assim como eles na Babilônia se tornaram desacreditados, às vezes as condições da nossa vida faz com que a nossa fé seja minada, a nossa paixão seja minada, a nossa vida com Deus vai sendo minada. Eu estava ouvindo a Tamires Garcia falando no podcast do Douglas essa semana, e ela veio para o Brasil para ministrar em umas conferências, e ela disse que foi embora do Brasil em 2019, né? E voltou agora. E ela falou que quando ela foi em 2019, ela via na igreja brasileira uma fome e uma sede. E aí ela voltou e ela falou assim, que mesmo antes de chegar na conferência, ela falou que quando ela desceu do aeroporto, ela sentiu no espírito, faltando fome e sede na igreja brasileira. E ela falou assim, o que está acontecendo? E aí ela foi para a conferência, ela ministrou na conferência da Nívia Soares, e ela falou que ela estava lá ministrando louvor e parecia que estava estranho. A conferência estava lotada. O povo parecia que estava ali animado. Mas ela sentia que aquela era uma fome, e o que ela fala para o Douglas, e fez muito sentido quando estava pensando nisso. Ela falou assim, Douglas, é assim, como se eles tivessem uma fome, mas não é uma fome... Vou falar nas minhas palavras, que eu não lembro. Não é uma fome saudável, não é uma fome pura. Parece que eles estão com fome pelo show, parece que eles estão com fome por mais uma conferência. É uma fome, ainda ela simbolizou, parece a fome daquele que usa droga, e depois ele fica com uma fome tão grande que o que vier, ele vai lançar para dentro, e ele vai comer isso. E a palavra que ela usou parece que a igreja está entorpecida. E ela falou que chegou num momento, no meio do louvor, que ela abre os olhos e o que ela vê são somente um monte de celular assim virado para ela. Então, ela parou tudo e falou, não é isso. Não é isso. Então, é muito sutil, porque, de repente, a gente acha que a gente está com fome e sede, e a gente está entorpecido.
entorpecido, porque a gente está engolido com as coisas do mundo, com o peso do mundo, e sim, por que não dizer, com a batalha espiritual que paira sobre a nação, que paira sobre as nossas vidas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Tudo isso pode simbolizar a Babilônia que vai deixando a gente assim, dessa forma. Mas o Deus que vê, Ele continua olhando, porque Ele quer nos despertar, porque Ele quer nos chamar, porque Ele quer mudar a história, porque Ele quer frutificar, porque Ele quer derramar sobre nós. Então, o versículo 2, ele vai dizer, o 1, ele diz assim, agora eu estou falando com você, meu servo, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi, você é meu escolhido. Olha, assim diz o Senhor, e Ele começa então a se revelar. Mais uma vez, talvez eles sempre ouviram isso, mas o Senhor precisa falar mais uma vez. Assim diz o Senhor que te criou. Assim diz o Senhor que te criou e que te formou, e o formou no ventre materno. E o Deus que o ajuda. Lembra, Israel, lembra, Jacó, lembra, Novo Tempo, quem fala com você é o Deus que te criou. Como nós ouvimos aqui a semana passada, o Deus que te escolheu desde antes da fundação do mundo. É o Deus que te formou no ventre da sua mãe. E isso é poderoso, irmãos. Isso não pode ser natural. O ano passado, quando a Gabi estava grávida do João, assim, eu sempre vi um monte de mulher grávida, eu também já fui uma mulher grávida. Mas até eu falei para eles ano passado, para mim foi diferente, parece que o Senhor ministrava o meu coração. O primeiro ultrassomzinho que veio, né, aquele feijãozinho, e depois o outro que veio já tinha uma forminha, e eu falei, puxa, é mesmo. São coisas óbvias que a gente sabe, mas você fica pensando, puxa, é mesmo, olha só. Agora parece que é só uma coisinha com um rabinho. Olha. E aí Deus vai formando, vai abrindo a coluna, as perninhas, tudo. Já tem o coração batendo lá desde que era feijãozinho. Tinha o coração batendo, e o Senhor vai formando, e o Senhor vai aperfeiçoando, e o Senhor vai movendo até que fica pronto, e é hora de nascer e de pôr para fora. Pensa. Assim diz para você o Senhor que te criou, e que te formou no ventre da sua mãe, e que te viu, como diz o Salmo 139, quando você era uma coisa informe. Cada um dos seus dias estava sendo formado ali. E o Deus que te viu todos os dias no ventre da tua mãe é o Deus que está falando com você, como falou para eles que estavam desacreditados. Deus se revela, eu sou muito prazer, o Deus que te criou, o Deus que te formou, e esse Deus que não te esqueceu do dia que você saiu do ventre da sua mãe, Ele continua sendo Deus todo dia. É assim diz o Senhor, que te formou desde o ventre materno, que te criou e que o ajuda. É Ele que te ajuda. Não pense que é a força do seu braço, não pense que a sua inteligência, é esse Deus que te ajuda. É esse Deus que está se revelando. Eu oro para que nessa manhã haja muito mais revelação de Deus nas nossas vidas, no nosso coração, em nome de Jesus, que nós possamos atentar naquilo que Ele está falando. Eu falo com você, meu servo Jacó, você Israel, que eu escolhi, você que eu formei desde o ventre materno. E o que Ele vai falar? E o Deus que te ajuda, não tenha medo. Não tenha medo. O João vai escrever, primeira carta de João, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Por que o medo toda hora vem querer abater a gente? Esse povo na Babilônia, talvez eles tinham medo de não voltar para Israel nunca mais, deles não viverem aquilo nunca mais, de ser engolido por aquela cultura, ou de estar perdido. Não tenha medo. E de novo, meu servo Jacó. E depois ele diz, meu amado. E depois ele diz de novo, a quem eu escolhi. Esse Deus que está se revelando, está dizendo para você. Esse Deus que está te lembrando, que te formou e que está com você todo o tempo. Não tenha medo.
Não, você não precisa ter medo. Por quê? Porque você é o meu amado. Porque eu te amo. Porque eu te escolhi. É por isso que você não precisa ter medo. Eu te amo. Eu te escolhi. Irmãos, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E hoje eu oro para que o Espírito Santo te envolva de uma forma que você sinta, porque você já é envolvido por esse amor, mas de uma forma que você sinta de dentro para fora: eu sou amado por Deus. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Tem uma outra versão da Bíblia que esse versículo diz assim, que chama ele de Jesurum. Tem alguém que está com essa versão aí? No capítulo 2. Você, meu amado, e ele fala, e tu, Jesurum. É a sua, tá? E o Jesurum quer dizer isso, o Senhor está falando com esse povo de uma forma carinhosa. Carinho, amado. Acho que se fosse eu e você lidando numa situação dessa, com um povo que você está tentando ensinar, que você está tentando disciplinar, que você está tentando trazer de volta, e esse povo está desanimado, esse povo está caído, esse povo nem crê mais, esse povo não tem nem identidade mais, talvez a gente falasse assim, eu não tenho mais paciência. Eu estou tentando corrigir, eu estou tentando levantar, eu não tenho mais paciência, mas Deus não é assim. Deus é aquele que vem com amor, com carinho, Ele não está apontando, Ele não está julgando, Ele não está dizendo, você me esqueceu nesse lugar. Ele está dizendo, eu vim para te consolar porque você está sem esperança. Eu vim para dizer que você não precisa ter medo porque eu te amo. Você é o meu amado, você é o meu escolhido. É por isso que você não precisa temer. E Ele fala carinhosamente. Por que ele está preparando tudo isso? Porque Israel precisa crer na promessa que ele está fazendo. E para Israel crer na promessa que ele está fazendo, ele precisa entender que ele é amado. Porque às vezes, irmãos, a gente vê as promessas na Bíblia, a gente ouve o Evangelho, mas parece que isso não penetra, parece que isso não desce, parece que é para o outro, para mim não. Nós precisamos saber que nós somos amados e crer que o Senhor tem um futuro melhor. Então, para esse povo, ele continua no versículo 3, depois de dizer que, de novo, que é amado quem escolheu, ele traz a promessa. Vocês não precisam ter medo, por quê? Porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Porque a condição desse povo era comparada a uma terra seca, árida, que não dá fruto, que não tem nada. O Senhor está dizendo, eu vou mudar essa condição de sequidão. Israel, eu vou mudar essa condição de sequidão. E vou derramar água sobre o sedento. A condição deles era vista por Deus como uma terra seca. E a nossa condição, como será que tem sido visto por Deus? A gente viu outro dia aqui na parábola do semeador que esse solo, que o chão, que a terra é o nosso coração. Então, às vezes, a nossa condição, o nosso coração está parecendo uma terra seca. Mas esse Deus que ama e que está afirmando amor e escolha, Ele está dizendo sobre essa terra seca, eu vou mudar essa situação, eu vou derramar água sobre essa terra seca. Eu vou derramar água sobre essa terra seca. Eu vou derramar água sobre o sedento e torrentes de água sobre a terra seca. O que vai mudar a condição desse povo nessa palavra, nessa forma que Deus está falando? A água que vai ser derramada. E o que vai mudar a minha e a sua condição, e o que muda a minha e a sua condição, continua sendo o mesmo princípio. É a água derramada sobre a terra seca que vai fazer com que a estação da seca passe e que a estação do frutificar de um novo tempo volte a acontecer. É o Deus que promete, eu vou derramar água sobre o chão sedento, eu vou derramar torrentes de água sobre a terra seca. E eu pergunto para vocês, irmãos, quem é a água? Quem é a água? Quem é a água? A água é Jesus. A água é Jesus, Israel. Vocês estão secos, eu vou trazer vocês de volta para Jerusalém, mas um dia vocês vão também conhecer uma água que mata a sede, a água que realmente mata a sede.
É Jesus, é aquele que se aproximou da mulher samaritana quando ela foi buscar água no poço de Jacó. Que ela é uma mulher que buscava saciar a sua sede nos seus relacionamentos. E ela continuava vazia, e o Senhor foi encontrar essa mulher junto ao poço. Ele chegou primeiro, enquanto os discípulos vão comprar comida. Ele estava ali buscando, esperando uma mulher sedenta, que na verdade ela tinha sede de Deus, mas ela estava tão perdida que ela não sabia onde matar essa sede. Ela não tinha discernido que a sede dela era a sede de encontrar Deus, e ela buscava se satisfazer em outras coisas. Jesus estava esperando ela, e quando ela vai buscar água, a gente sabe que Ele se apresenta para ela: eu sou a água viva, que pode matar a tua sede. Eu sou a água da vida, que pode matar a tua sede. E no discurso de Jesus com a mulher samaritana em João 4, que a gente não tem tempo para falar, a gente sabe que o Senhor vai se revelando para ela, até o Senhor revelar a vida dela. E ela fala: eu vejo que o Senhor é profeta, e ela começa a perguntar sobre adoração. Então, onde é o lugar de adorar? Essa sede começa a ser canalizada, começa a ser entendida de onde é essa sede. Então, Jesus se revela para ela: eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E essa mulher, quando dá de cara com Cristo e crê nele, ela deixa o cântaro, porque ela matou a sua sede no Cristo. E ela tem a sua vida totalmente transformada. Aí ela agora não tem mais que buscar saciar a sua sede nas fontes que não matam a sede. Ela encontrou Jesus. Irmãos, e eu medito com você, vamos refletir. Talvez nós que conhecemos essa samaritana, ela era uma samaritana, eles conheciam o Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam sobre Abraão, Isaac e Jacó. Eles conheciam sobre Deus, mas essa mulher tinha uma sede porque ela não conhecia Jesus. Quem sabe nós estamos aqui ano após ano ouvindo a palavra do Senhor, mas será que Jesus tem sido real na nossa vida? Será que nós encontramos mesmo Jesus como a nossa fonte? Ou a gente continua buscando em outras fontes? Por isso a gente nunca consegue matar a nossa sede, e isso é só o Espírito Santo que pode fazer. Eu oro nessa manhã para que Cristo seja revelado, porque se tem pessoas aqui que estão há anos, mas ainda não matou a sua sede, que hoje a água que é Jesus transforme a tua vida de uma vez por todas. Ele é a água da vida. Jesus é a água da vida, irmãos. Ele é o único que pode nos dar vida nova. Ele é o único que pode nos libertar dos nossos vícios. Ele é o único que pode nos convencer dos nossos pecados. Ele é o único que pode satisfazer de uma vez por toda a nossa alma. Ele é o único, igreja. Ele é o único. Ele é a água que nós precisamos na terra seca do nosso coração. Ele é essa água. Aleluia, aleluia. Eu derramarei água sobre o sedento, e eu derramarei torrentes ou rios sobre a terra seca, e eu derramarei, é o que ele diz aqui, do meu espírito sobre a sua posteridade. O Senhor está dizendo: a água é Jesus, mas nós sabemos que também um símbolo do Espírito Santo é a água, é a Trindade operando. João 7, 37 ao 39, olha o que diz a palavra. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. João 7, 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus, mostrando que ele é água. No último dia da festa dos tabernáculos, que os judeus todos reunidos ali, era o dia que eles iam pegar a água do tanque e ia derramar ali, e Jesus se coloca no meio do povo e dos judeus e diz: eu sou a água. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que beber,
Quem crer em mim, como diz a Escritura. Que Escritura que Jesus estava falando aqui? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Eram essas promessas aqui, ó. Derramarei água sobre os sedentos, rios sobre a terra seca. Era a promessa de Ezequiel 47, das águas purificadoras. É a promessa que o Espírito Santo ia ser derramado sobre o povo como água. E ele diz que aquele que crer em Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva vão começar a fluir do seu interior. Então, se tem água seca dentro de nós, é o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que vai começar a fluir, jorrar água de dentro para fora, não é de fora para dentro. Há um mover de cura e eu oro nessa manhã para que o Senhor cure o nosso interior, para que o Senhor cure aquilo que nas emoções estão marcadas como traumas, como paralisia. Você não consegue ser amado porque você não foi amado na sua casa com seu pai, a sua mãe. Tem um pai que te ama incondicionalmente. O nome dele é o Abba Pai, é o Deus Pai. Esse pai te amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para morrer no teu lugar. E agora ele promete que o Espírito Santo, naquele que crê, vai começar a jorrar água de dentro para fora. Então tudo aquilo que está sujo lá fora, a água vai jogar e vai limpar. Tudo aquilo que estava faltando, a água vai vir e vai completar. Rios de água viva fluirão do seu interior. E eu oro para que esse rio flua de cada interior aqui, e que a água do Espírito que vai jorrar do nosso interior venha derramar água sobre outras terras secas, venha derramar água sobre outras pessoas que estão sedentas. O Senhor chama a igreja a frutificar. É a água que vai limpar a gente primeiro e vai começar a derramar sobre o outro. Rios de água viva fluirão do seu interior, de dentro para fora, de dentro para fora. Mas há aqui uma condição para receber essa água, assim como ele fala aqui no texto de Isaías: eu derramarei água sobre o sedento, ou sobre o chão sedento. Jesus disse no dia da festa dos tabernáculos: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E eu pergunto, será que nós temos sede? Ou a nossa sede está como, talvez foi a percepção que a Tamires Garcia teve. Nós precisamos ter sede do verdadeiro evangelho, irmãos. Nós precisamos ter sede do único que pode matar a nossa sede, que é Jesus. Nós precisamos ter sede de voltar para o secreto de novo. Nós precisamos ter sede de voltar a mergulhar e meditar na palavra de novo. Nós precisamos ter sede de passar horas com Deus como você passava antes. Nós precisamos ter sede e entender que só Ele pode saciar a nossa vida. Só essa água. É só essa água. Você já viu gente que não gosta de tomar água? Você já viu pessoas que, em vez de tomar água, no lugar de tomar água, toma Coca-Cola para matar a sede? Será que a nossa sede a gente está tentando matar com Coca-Cola? Tem uma fonte jorrando aqui, irmão. Joga a Coca-Cola fora. Todo vício de Coca-Cola vai sair, em nome de Jesus. Estou brincando. Mas fazendo essa analogia, só há uma água que mata a nossa sede. E ela vai ser derramada, não é sobre aquele que tem sede. Quem tem sede, vem a mim e beba. Eu derramarei água sobre o sedento. E a minha oração hoje, Senhor, traz sede genuína sobre a sua igreja. Senhor, livra a igreja dessa mente entorpecida, disso que a gente está vivendo. Quebra a gente dessa hipnose, que a gente volte às raízes do Evangelho, aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.
Aleluia, derramarei água sobre o chão sedento. E depois ele diz, rios sobre a terra seca, ou torrentes sobre a terra seca. E eu me deparo com esse versículo de novo e pergunto, por que derrama água sobre o chão que está com sede e derrama torrentes de água sobre a terra seca? Então, aquele que tem um pouco de sede, ainda que era sede que ele não estava entendendo, como a da samaritana, ele vem e ele vai derramar água. Mas talvez tem gente que já está tão pisado pelas coisas da vida, por ser ferido na igreja, por estar totalmente desacreditado. E Deus também tem misericórdia desse. E desse ele está dizendo assim, eu vou derramar, sabe o quê? Eu vou derramar torrente de água. É torrente para trazer vida de novo nessa terra. É torrente para trazer vida de novo nessa terra. Eu não sei se você está aqui, se você vai ouvir essa palavra um dia, ou se você conhece alguém que está assim, totalmente zerado, de desacreditado, uma terra seca. Irmãos, ore por essa pessoa, porque Deus vai derramar torrentes de água viva sobre essa terra seca. É a diferença do solo. E eu estava pesquisando, e tem um estudo, uma interpretação que diz, o chão sedento pode ser aquele que ele vai receber essa água agora. E isso aqui já vai começar a mudar. Porque ele continua falando no Isaías 44. Porque eu derramarei água sobre o chão sedento e torrente de água sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito, aquilo que nós já falamos que é a água. E o versículo 4 diz, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto à corrente de água. Essa terra que já recebe água, a relva é como se fosse uma grama que ela nasce bem rápido. Quem tem grama no quintal, aqui a gente não tem muito, que a gente mora aqui na cidade grande. Mas quem mora... Eu lembro quando o Rodrigo morava na outra casa, ele falou assim, nossa, mãe, eu passei o cortador aqui, estava tão bonitinha essa grama, mas está chovendo tanto, 2 semanas depois já estava desse tamanho. Então, uma água que cai ali, sobre aquele que chão sedento, já começa a mudar essa vegetação. Aquilo que não tinha nada, já começa a relva. É isso que diz o versículo 4, eles brotarão como a relva. Rapidamente vai começar a mudar o cenário. Como o Senhor estava falando para o povo da Babilônia, que estava na Babilônia, eu vou mudar esse cenário. E para nós, eu vou mudar esse cenário, porque quando a água do Espírito vem, aquilo que estava seco, que não tinha nenhum brotinho, começa a ficar tudo verde, vai se espalhando. Isso pode simbolizar um novo convertido, um novo tempo na nossa vida, o avivamento que vem e já vai transformando todas as coisas, a água do Espírito, trazendo avivamento. E ele diz que também vai fazer com que nós sejamos, brotarão como relva e como salgueiros junto à corrente de água. Sabe o que simboliza o salgueiro? Vou ler aqui para você. O chão sedento, a terra seca. A gente anota e vai para outros cantos, né? A relva é que cresce rápido, se espalha em grande quantidade, cobre áreas amplas. É um sinal imediato de vida após a chuva. Pessoas que florescem rápido, conversões, despertamentos, avivamento visível, comunidade sendo tomada pela vida. E os salgueiros, o salgueiro é uma árvore que ela tem vida profunda, ela tem raízes profundas. E, normalmente, ela nasce perto das correntes de água. A raiz dela é muito profunda e o crescimento dela é lento. Mas, como a raiz dela é profunda, ela se torna uma árvore muito resistente. Ela é tão resistente que pode vir o tempo que for, ela continua verdinha e perfeita. O salgueiro, ele é flexível, porque quando vem o vento forte, essas coisas vão para lá e para cá. Mas ele não quebra. Ele enverga, mas não quebra. O salgueiro, ele é flexível, não quebra com o vento. E ele cresce de forma constante e não apressada. E o salgueiro simboliza maturidade, perseverança, vida enraizada, fruto a longo prazo. A água que antes era seca,
o chão sedento, vai vir relva, mudança constante. Mas enquanto isso, nós vamos ser como salgueiros. Por quê? Porque nós encontramos a fonte. Porque nós entendemos que não dá para viver longe da fonte. E na fonte as nossas raízes começam a se aprofundar. E de baixo para fora nós vamos sendo nutridos. E é lento, não é de um dia para o outro. Ninguém vira salgueiro de hoje para amanhã. Mas a nossa constância vai trazendo crescimento. A nossa constância vai trazendo maturidade. A nossa constância e permanência no Senhor vai trazendo resistência nas lutas, nas dificuldades, nas humilhações, nas traições, nas perdas. Nós somos como salgueiro, junto à corrente de água, que o vento pode vir soprar, mas a gente não vai ser abalado. A gente não vai ser abalado. Há uma água aqui para ser derramada sobre a terra seca. Há uma água do Espírito hoje para trazer novo tempo nas nossas vidas. E essa promessa na Bíblia foi cumprida em Atos 2, o derramar do Espírito Santo. Pedro disse isso, essa promessa é para vocês, para os vossos filhos. Joel diz, ele cita Joel, e nós sabemos que esse só foi um primeiro derramamento do Espírito. Tem água torrencialmente para ser derramada sobre a igreja ainda antes da volta de Jesus. O grande e poderoso avivamento, onde toda a carne vai ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor está nos chamando para ser renovado. O Senhor quer renovar a igreja. O Senhor quer encher a igreja do poder do Espírito Santo. O Senhor quer transformar a minha terra e a tua terra, para que a gente comece a frutificar os dons espirituais. Nós precisamos nos mover no Espírito. Nós oramos aqui na vigília por cura, e eu falei, isso tem que ser corriqueiro aqui. Nós queremos ver pessoas curadas. Nós queremos ver os milagres acontecendo, porque isso é fruto daquele que está jorrando rios do seu interior. Irmãos, e para fechar, o versículo 5. O 4, botarão como relva e como salgueiro junto à corrente de água. E o 5 vai dizer, um vai dizer, eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. O que quer dizer esse versículo 5? Para esse povo que antes estava desacreditado, que o Deus de amor veio para reafirmar o amor, para reafirmar, eu te escolhi mesmo quando você era Jacó, para reafirmar, eu estou com vocês. Não tenha medo, porque eu vou mudar essa situação, essa secura, essa sequidão. Eu vou derramar água sobre o sedento, eu vou derramar rios sobre a terra seca, eu vou derramar o meu Espírito, e o meu Espírito eu vou derramar sobre a sua posteridade, sobre a tua descendência. É algo que vai vir sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre o filho dos teus filhos. O Senhor está chamando famílias para que essa água seja passada de geração em geração. Aleluia. E então botarão como erva, como salgueiro junto à corrente de águas. E aí, a esse povo está dizendo, aí vocês vão ter a identidade restaurada. Um povo que na Babilônia achava que não era mais ninguém, mas o Senhor está dizendo, vocês, quando passar por isso, vão entender de quem vocês são, e vocês mesmos vão dizer, eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. O outro vai dizer, o outro chamará pelo nome de Jacó, eu sou descendência de Jacó. O outro vai escrever na própria mão, ei, eu sou do Senhor. Eu vou colocar uma camiseta, eu sou do Senhor. Eu vou dizer para todo mundo, eu sou do Senhor. Eu vou dizer, eu sou um filho amado de Deus, eu não sou qualquer um. Porque em Cristo o Senhor nos fez filhos por adoção, através do Espírito de adoção, Ele nos fez filhos, então a nossa identidade precisa ser restaurada. Eu não sou uma terra seca, eu sou um filho amado, escolhido por Deus, e a mudança de identidade muda toda a nossa forma de ver a vida. Há um chamado hoje de resgate da nossa identidade. Eu quero pedir para você, vamos ficar em pé em nome de Jesus para a gente orar. Aleluia. Feche os seus olhos.
Espírito Santo de Deus. Continua fluindo aqui, Espírito Santo. Os irmãos do louvor podem subir. Continua fluindo aqui, Espírito Santo de Deus. Hoje o Senhor quer te lembrar. Você é amado. Quero pedir para você, talvez você tenha sido assolado por pensamentos de rejeição, por pensamentos de solidão, mesmo estando no meio de tanta gente. Talvez no meio de provas, você está pensando que o Senhor te esqueceu. Eu quero te lembrar. Quero te lembrar. Você é amado. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Quem está falando com você é o Deus que te criou. É o Deus que te formou. Dia a dia no ventre materno. É o Deus que te ajuda. Mesmo você achando que estava fazendo sozinho. Ele é contigo todo o tempo. Todo o tempo. Por que você acha que você está de pé? É Deus que tem te permanecido ficar em pé. O que você acha que você conseguiu trazer para a sua casa? É o esforço do meu trabalho. É por causa da ajuda do Deus que está contigo todo o tempo. É esse Deus que está falando com você. Talvez as condições, talvez o que simboliza a Babilônia para os nossos dias nos entorpeceu. Talvez as suas tantas ocupações, talvez as suas tantas preocupações, talvez as suas tantas feridas que você tem alimentado remoendo coisas. Talvez o fato de ficar culpando as pessoas, procurando um culpado. Talvez uma mentira na tua mente dizendo que você foi rejeitado. Isso tem deixado a tua terra, teu coração seca. E lembra, a terra seca, a semente cai, ela não penetra. Você se pergunta, Senhor, por que eu estou indo no culto e eu continuo nessa dureza de coração? Por que eu estou no louvor e não consigo sentir? Por que eu estou indo para o secreto? Parece que eu estou indo sozinho. Irmão, quero dizer para você que só parece, é que a terra estava seca. Mas esse Deus que te ama, hoje está aqui te prometendo, te lembrando quanto você é amado. Está dizendo, nessa manhã eu vou derramar da minha água. Oh, Espírito Santo, vai derramando das tuas águas. Vai derramando das tuas águas. Ainda tem alguma sede aí em você, meu irmão? Ainda tem sede? Jesus está dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque como diz a Escritura, porque como os profetas falaram, eu vou derramar do meu Espírito, e de dentro de vocês, o meu Espírito vai ser como um rio que vai fluir, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Espírito Santo vai jorrar, vai jorrar. Irmão, aí na sua oração de Senhor, eu tenho sede, eu estou correndo para os teus braços hoje, Espírito Santo. Eu estou correndo para os teus braços hoje, Jesus, eu estou correndo, Senhor.
Desperta a sede agora, Senhor. Desperta a sede agora, Senhor, em cada um de nós. Sede pela Tua presença. Sede pelo relacionamento mais profundo pelo Senhor. Sede, Senhor amado, de nós voltarmos ao primeiro amor. Sede, Senhor, de nós pregarmos o Evangelho, Senhor. Sede, desperta a sede em nós, Senhor, porque nós queremos que os rios de água viva fluam do nosso interior. Oh, Jesus. Jesus, vai curando, Senhor, nessa manhã. Vai curando, Senhor. Cura, Senhor. Cura nessa manhã. Cura as emoções, Senhor. Cura, Senhor amado. Cura nossa alma, Senhor. Deus, leva embora as mentiras, Senhor. Leva embora, Senhor, a preguiça, Senhor. Leva embora a apatia, Senhor. Leva embora, Senhor amado, a incredulidade, Senhor. Leva embora a frieza espiritual, Senhor. Leva embora a religiosidade, Senhor. Lava-nos, 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 Senhor. Lava-nos nessa manhã, Senhor. E prepara o povo para um novo tempo. Que a relva comece a crescer. Que o salgueiro, Senhor, comece a crescer, Senhor amado. Oh, e que a identidade da Tua igreja seja restaurada nesses dias. Oh, aleluia. Xeriandaramanarabas. Se você tem alguma sede, ou se você quer viver isso e quiser sair do seu lugar e vir aqui, venha, venha, vem. Junto ao poço está